Lucas capítulo 14. Jesus cura um hidrópico no sábado. Certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, todos observavam com atenção. Nota de rodapé 1. Os evangelhos registram 7 milagres realizados por Jesus em dias de sábado, sendo que 5 deles aparecem em Lucas e os outros 2 são narrados por João, em João capítulo 5, versículo 10, João 9, 14. Todas as refeições que os judeus fariseus comiam no sábado eram preparadas no dia anterior conforme as normas da lei, por eles interpretadas. E aconteceu que à frente dele estava um homem doente com o corpo todo inchado. Nota de rodapé 2. Jesus chama a doença que o homem apresentava pelo nome médico em grego, hidropisia, que se refere ao acúmulo de líquidos e fluidos. Afetava outras partes do corpo e provocava inchaço generalizado. Jesus indagou aos fariseus e aos mestres da lei: é permitido ou não curar no sábado? Eles, todavia, ficaram em silêncio. Jesus, por sua vez, tomando o homem pela mão, o curou e despediu-se dele. Em seguida, lhes questionou: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair num poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? Nota de rodapé 3. Manuscritos antigos e fiéis, assim como a King James de 1611, trazem a expressão jumento, ao invés de filho, como aparece em algumas versões. O Comitê de Tradução da King James entende que essa variante combina melhor com a expressão boi, que acompanha a frase, e com o contexto mais amplo do ensino de Jesus. Lucas 13, do versículo 10 ao 17. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 14, a lei é determinada tanto para seres humanos quanto para animais. A ação de Jesus não seria permitida pela lei rabínica dos mestres judaicos, mas sim conforme a lei mosaica. A letra da lei, para as pessoas legalistas, nega o espírito da própria lei, Romanos capítulo 7, versículo 6, enquanto a autoridade do espírito no coração produz a verdadeira justiça da lei, Romanos capítulo 8, versículo 4. Esse era o ponto de vista que Jesus queria ensinar aos líderes religiosos de sua época. A vida, o amor e a justiça são mais importantes do que milhares de regulamentos e decretos de lei. Jesus indagou aos fariseus e aos mestres da lei: é permitido ou não curar no sábado? Eles, todavia, ficaram em silêncio. Jesus, por sua vez, tomando o homem pela mão, o curou e despediu-se dele. Em seguida lhes questionou: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair num poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? Diante disto, eles ficaram sem palavras para responder. Os humildes serão exaltados. Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhes propôs uma parábola. Nota de rodapé 4. Jesus já antevia as discussões insensatas por posições e poder na comunidade dos cristãos. Lucas 22, versículo 24. E recomenda que o servo entregue esse assunto ao Pai e aguarde sua promoção em paz, serviço e humildade. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busque o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde estás a este. Então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Nota de rodapé 5. Jesus não está falando apenas de boas maneiras, mas da vida espiritual, na qual a humildade é o primeiro requisito para exaltação, especialmente no juízo final.
Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar o anfitrião do banquete, te saúde, exaltando: amigo, vem, assume um lugar mais importante, e assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá a exaltação. Nota de rodapé 6. Deus não honrará os seus filhos segundo a prática mundana de exaltar aos que têm influência nesta vida, mas conforme o testemunho de Cristo, que se doou completamente, revelando uma atitude de total abnegação. Filipenses capítulo 2, versículo 6, de acordo com Tiago, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Então Jesus dirige-se ao que o havia convidado e lhe exorta: quando deres um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te, e dessa forma sempre serás recompensado. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes ricos, os deficientes físicos, os mutilados e os que não podem ver. Feliz será tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Nota de rodapé 7. Todas as nossas intenções e ações têm sua recompensa. Por isso, o cristão sábio é aquele que age de maneira a agradar a Deus e obter sua aprovação na ressurreição dos justos. Há doutrinas que separam a ressurreição dos justos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6. Da ressurreição geral. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao 21. Hebreus capítulo 6, versículo 2. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Todavia, todos serão ressuscitados. Daniel capítulo 12, versículo 2. João capítulo 5, versículo 28, versículo 29. Atos capítulo 24, versículo 15. Os justos são os que foram justificados por Deus por causa do sacrifício expiatório de Jesus Cristo e que tiveram comprovado sua fé mediante as suas ações na terra. Mateus capítulo 25, do versículo 34 ao 40. A parábola do grande banquete. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão do banquete do reino de Deus. Nota de rodapé 8. Era comum aos estudiosos das Escrituras associarem o reino de Deus a um grande banquete. Lucas capítulo 13, versículo 29. Isaías capítulo 25, versículo 6. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 10. Mateus capítulo 26, versículo 29. E Apocalipse, versículo 19, versículo 9. Jesus aproveita a manifestação deste homem para diverti-los, em forma de parábola, sobre o fato de que nem todos entrariam no reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro convidado, explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Nota de rodapé 9. Os homens deram uma série de desculpas falsas, uma vez que ninguém compra terras e propriedades sem ver. Os bois
de arado sem experimentá-los. Nem mesmo a rigidez das cerimônias matrimoniais dos antigos judeus privaria o jovem marido de levar sua esposa ao banquete e atender ao convite do seu senhor. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrarem, abriga-os e obriga-os a entrar, força-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Portanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Nota de rodapé 10. A parábola do maravilhoso banquete, a grande ceia, nos ensina: Deus convida a humanidade para entrar em seu reino e cear com ele e seus amigos. Obviamente não há desculpas para não aceitar tal honra, e qualquer recusa será entendida como uma afronta. O Evangelho é ministrado de graça, de tudo quanto já é preparado para o grande evento. Os homens procuram eximir-se da responsabilidade de atender ao convite do Senhor, pois preferem cuidar de suas propriedades terrenas e fazer parte do reino. João capítulo 3, versículo 3, versículo 5. Preferem trabalhar, ganhar, comprar e vender seus bens temporais a receber o reino eterno de graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Preferem seus relacionamentos no mundo, como o casamento, às bodas no céu. Assim que a casa estiver com sua lotação preenchida, virá o fim dos séculos e a completa implantação do reino de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 25. O custo de ser discípulo de Cristo. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então, dirigindo-se às multidões, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nota de rodapé 11. Jesus apreciava o uso das figuras de linguagem a fim de dar maior significado e amplitude aos seus ensinos. Aqui ele se vale de uma hipérbole vívida, exagero, para revelar que o ser humano deve amar a Deus, Cristo, de forma mais completa e abnegada que a si próprio e a sua família imediata. Mateus capítulo 10, versículo 37. A expressão aborrece, como aparece em algumas versões, tem o sentido de amar menos e significa submeter tudo de forma absoluta, inclusive a própria pessoa, a um compromisso total com Cristo. Lucas capítulo 16, versículo 13. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Nota de rodapé 12. A expressão grega original carregar a sua cruz, aparece em algumas versões como tomar a sua cruz, mas tem o mesmo sentido de seguir o exemplo de Cristo, consagrar-se absolutamente a Ele, não exatamente numa rebelião política ou militar contra Roma, mas na causa do reino até o martírio. Em contraste com a vinda de Cristo para a salvação, Mateus capítulo 11, versículo 28, devemos segui-lo em todos os momentos, dia após dia, como discípulos fiéis. O custo do discipulado é a nossa rendição total ao Espírito Santo em amor. Essa consagração deve ser maior e mais íntima do que todas as nossas afeições familiares, versículo 26. Maior do que todas as nossas vontades pessoais de carreira e sucesso, versículo 27. E maior do que nossa estima ao dinheiro, bens e poder, versículo 33. Paulo compreendeu e pregava esse ministério. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Porquanto,
Qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que ao contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Nota de rodapé 13. Jesus é bem claro em nos advertir quanto à importância de não aceitarmos o compromisso do discipulado sem pensar bem sobre seu alto custo e implicações eternas. Por isso, não é correto pregarmos somente sobre as bênçãos de andarmos com Cristo. Devemos igualmente explicar a todos sobre a grande responsabilidade assumida com Deus por meio dessa decisão pessoal. O perigo de uma decisão irresponsável e insincera é duplo: a zombaria pelo fracasso nesta vida e a perda total na outra vida. Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto demais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Nota de rodapé 14. Jesus usa mais duas parábolas para frisar o custo de viver como cidadão do reino na terra, bem como o preço que será pago por todos aqueles que não aceitaram o convite do Senhor para o notável banquete. O ser humano sábio é como o rei. O ser humano sábio é como o rei consciencioso que, ao perceber o poder do reino que se avizinha, não espera o confronto final, mas se rende e busca a paz. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nota de rodapé 15. Cristo compara o crente morno, espiritual e moralmente irresponsável, que não reflete sobre a importância de sua decisão de seguir o Evangelho, com um tipo de sal que havia na Palestina no século I, o qual era tão impuro que perdia o pouco de cloreto de sódio que abrigava. Não servia para fertilizar o solo, nem mesmo para decompor-se de modo útil em meio ao esterco. Apocalipse capítulo 3, versículo 16.